Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, que todos estejam saudáveis, que todos possam estar com a gente na quarta-feira para a gente trocar um pouquinho, trocar ideias, trocar conhecimentos, trocar vivências, alegrias, trocar preocupações. É extremamente importante trocar, né? Fazer o intercâmbio de emoções, de sensações, ajuda muito, principalmente nesse momento que a gente tem vivido. Hoje o tema do Livro dos Espíritos é o poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldição. É um pedacinho do capítulo 9 do livro 2 do Livro dos Espíritos, tá bom? Ele é bem curtinho até, mas tem uns insights bem legais. Vamos falar isso. A primeira pergunta que eu acho que é a mais importante e que ela resume todo esse ponto, na verdade, ela é bem direta, a resposta dos espíritos é bem, assim, objetiva, não abre dúvida alguma, né? E a pergunta, assim, eu acho que Kardec pergunta se pode um espírito, na verdade, se pode uma pessoa, por intermédio de espírito, causar mal a uma terceira. Né? E a resposta é não. Não pode. Deus não deixaria que isso acontecesse, tá? Então, não existe o poder de um espírito ou de uma pessoa, com a ajuda de um espírito, causar mal a uma terceira. Isso não existe. O que existe é a intenção. Então, a intenção, né, dessa pessoa querer causar mal a uma terceira, dessa pessoa querer utilizar um espírito, né, para causar mal a essa terceira, essa intenção ela existe. Agora, o efeito disso na terceira pessoa, como a gente sempre falou, né, e vai sempre falar, vai depender única e exclusivamente dessa terceira pessoa, né, da energia, da vibração, de ela aceitar, de ela se ver ali, né, de fazer a conexão com essas intenções ruins da primeira pessoa e do espírito, tá? Então, se a terceira pessoa tiver uma boa vibração, se é uma pessoa que não tem nessa ligação ruim com essa primeira pessoa e com o espírito, no caso, isso não vai acontecer, não tem como, Deus não deixaria, tá bom? E daí esse capítulo ainda fala muito sobre o poder dos talismãs. Ele pergunta, né, mas não, o que as pessoas que usam talismãs, que acreditam nos talismãs para ajudar, para fazer coisas, né? O talismã do amor, talismã, sei lá, todos os tipos de talismã que já existiram, né? Formas materiais de conseguir coisas, vamos dizer assim, né? Que não dependem da matéria. E eles são muito claros em dizer que não existe nenhum objeto, não existe nenhuma frase, não existe nenhuma palavra que possa atrair algo, tá? Nada disso, nada material, nenhuma fala poderia atrair um espírito, assim, ou atrair uma bonança, né? Algo positivo, que é o que você deseja. Mas é certo que talvez esses talismãs ajudem aos espíritos que ainda estão em evolução, que ainda são, né, que a matéria é muito forte dentro dele, né, ainda é algo que o move, ajuda a focar, vamos dizer assim, né? Então imagina que ele quer uma coisa boa, quer conseguir um emprego, sabe? E daí ele faz um talismã para isso. E esse talismã, toda vez que ele vê, ele lembra, ele se concentra, ele foca nisso. Então, toda essa energia focada através de algo material pode ajudá-lo a conseguir aquilo que ele quer, que ele vai conseguir independente dele ter ou não o talismã, certo? Mas o talismã pode ajudar a focar,
a concentrar energia, né, da pessoa, porque ela vai olhar aquilo e vai lembrar que é aquilo que ela quer, vai trazer todo esse foco para a vida dele. E daí e isso pode facilitar, né? Mas não é o objeto em si, tá bom? E só funciona, né? Só faz sentido, na verdade, não é que funciona, né? Porque o talismã não funciona. Mas só faz sentido para espíritos que menos evoluídos, porque os espíritos que estão, né, um pouquinho mais caminhar um pouquinho mais, eles vão entender que aquilo não é uma ferramenta que ele não precisa, porque ele consegue se concentrar de outra forma, tá? Consegue focar e se concentrar e direcionar sua energia, seu pensamento para aquilo que ele quiser. E o que faz a ligação, na verdade, né? Os talismãs às vezes eram usados para chamar os espíritos, né? Então esse talismã chama o espírito XPTO, tal. Na verdade, a única forma de ligação entre dois espíritos, né, é o pensamento. Então, é o pensamento que vai ligar a pessoa ao espírito. Não é um talismã, não é nada além do pensamento. Então, voltando lá naquela primeira pergunta, né? Se o seu pensamento não tá de encontro, se a sua energia não tá de encontro com aquele mau desejo que fizeram, né, para você, não vai ter serventia, não vai ter colhida dentro de você, tá? Ao mesmo tempo que se vocês estiverem vibrando, né, na mesma energia, com o mesmo pensamento, aquilo vai sim te atingir, porque aquilo combina com você, vamos dizer assim, né? Não sei se combinar é o termo melhor, mas combina. Então, somos o que pensamos, sim, somos o que pensamos. E o cuidado muito grande com o que a gente pensa, o que a gente vibra, né? O que não, é extremamente importante, tá? Pra gente vibrar aquilo que a gente quer, pra gente pensar naquilo que a gente quer. A gente tá em evolução, né? Todos aqui estamos, senão estaríamos aqui. Muitos pontos a evoluir. E é claro que a gente tem coisas que ainda, né, precisam se desenvolver dentro da gente. Então é natural que em algum momento, nesse caminho de evolução, você pense coisas não tão legais, não tão agradáveis, não tão bonitas, principalmente quando alguém te irrita, quando, enfim. Isso é natural, porque a gente está em evolução, a gente não é perfeito. Se a gente fosse perfeito, não estaria aqui. E o que é importante é controlar esse pensamento, né? Evitar, quando ele vier, mudar o foco, ou transformá-lo no contrário, né? Então, se vier, nossa, como aquela pessoa é insuportável, como eu odeio ela. Não, pensar como aquela pessoa tem algumas qualidades, como o que ela tem de ruim tem te mostrado como não é legal ser assim e como você sabe exatamente como você não quer ser na sua vida, não quer agir daquele jeito, né? Então, é difícil, né? Sempre eu falo isso, mas é aos pouquinhos, tá? É um passinho de cada vez, é um controle de cada vez, é um pensamento de cada vez, tá bom? Então o que se deve, né? Porque tem tem fenômenos que às vezes a gente acha que são inexplicáveis, né? E na verdade eles não são inexplicáveis, tá? É a gente, que a nossa ciência, que ainda não evoluiu ao ponto de entendê-los, tá? Todos os fenômenos que ocorram, né, eles se devem a basicamente dois princípios que na verdade são um, tá? No final, né? Então, nesse capítulo, os espíritos explicam que o que a gente, né, chama de feiticeiros, muitas vezes são espíritos que têm a capacidade do magnetismo, né? E da dupla vista. Não vista dupla, mas dupla vista, né? Coloquei essa imagem só para brincar. Mas eles são espíritos que conseguem, né, manipular o fluido cósmico universal, né, a matéria na sua essência,
e conseguem, com base nisso, gerar fenômenos que parecem inexplicáveis, mas quando a nossa ciência evoluir, a gente, e como já evoluiu bastante, a gente já entende bastante coisas que antes eram milagres, né? A gente vai entender ainda mais, tá bom? Então, nada, não é nada de, assim, de oculto, não é nada de extraordinário, nada de mágico em tudo que acontece. Então, assim, ou tudo que acontece ou é baseado nas leis naturais, as leis de Deus, ou é charlatanismo, tá bom? Então, a capacidade que algumas pessoas têm de fazer, por exemplo, movimentar objetos, se isso realmente acontecer, né? Se não é charlatanismo, é através da manipulação do fluido cósmico universal. Ou a capacidade que a pessoa tem sei lá, saber sobre a sua vida, por exemplo, né? Ela não é, se não é charlatanismo, né? Aquilo que o Hamilton já brincou algumas vezes, da capacidade que as pessoas têm, eu nem lembro qual que é o termo, mas de através da plateia conseguir capturar, né? As verdades das pessoas, enfim, os anseios. Mas talvez seja um efeito que o livro dos Espíritos chama de dupla vista, né? Que é você ver com a visão do espírito, né? Você conseguir sair um pouquinho desse plano material, né? Deixar a matéria parar de te influenciar, a visão material que te influencia, e ver através da visão do espírito, que é uma visão que ela não é vista por olhos, né? Ela vê a que a gente falou em algumas aulas atrás, como a gente não consegue ocultar nada dos espíritos, porque tudo está na gente, né, no nosso pensamento. Então, essa capacidade de, vamos dizer, ler pensamentos, né, que seria uma capacidade de entender e compreender e perceber as pessoas, ou os espíritos, ou os acontecimentos, sem a matéria atrapalhando, tá? E é até interessante que nesse ponto, acho que o livro dos Espíritos até comenta quando fala, não nesse item, né? Mas quando ele fala da dupla vista, em alguns itens anteriores, ele fala que em mundos mais evoluídos, os espíritos, né, têm menos, a matéria é menos densa, então eles vivem mais plenamente essa dupla vista, né? Enquanto aqui nosso mundo é mais material, são alguns só, algumas pessoas que têm essa capacidade. E outro ponto importante é que essa é uma capacidade orgânica, tá? Do corpo, vamos dizer assim, o corpo tem uma habilidade, o organismo da pessoa, né, tem uma habilidade de conseguir que o espírito que o corpo perceba o que o espírito está vendo. Vamos dizer assim, né? Porque o espírito não deixa de ver, né? Mas que o corpo apreenda e perceba o que o espírito está vendo, tá? Isso é uma capacidade orgânica que pode ser desenvolvida, né? Por isso que até existe o desenvolvimento mediúnico e que ela independe da evolução moral do espírito, tá bom? Então a gente pode ter espíritos moralmente não evoluídos com essa capacidade e pode ter espíritos moralmente evoluídos para o nosso plano, vamos dizer assim, sem essa capacidade, tá bom? Porque ela é uma capacidade extremamente ligada à capacidade orgânica, tá? E daí, nesse sentido, tem uma frase que eu achei bem interessante sobre o poder, vamos dizer, do magnetismo, né? E da capacidade aí dos feiticeiros curandeiros. Então, tem uma pergunta assim: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? E daí a resposta dos espíritos é que sim, a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio.
Então, isso é bem importante, que a gente chama de cura. Nada mais é que, de novo, né, a força magnética, a capacidade de manipular, né, a energia, a matéria do que está ao nosso redor, a matéria, né, sutil, nosso corpo, enfim. E conseguir empreender curas. Mas isso não é tão frequente, né? Depende muito, de novo, da capacidade orgânica da pessoa conseguir manipular, fazer essa manipulação, né? E estar super alinhada com a pureza de sentimentos e o desejo de fazer o bem, tá? E daí os espíritos vêm e ajudam que essa cura ocorra, tá bom? E nesse ponto até, eu acho que é interessante ligar com o próximo, que ele fala sobre bênção e maldição, que é o seguinte, a bênção ou a maldição, como a gente convotou lá na primeira pergunta, lá no comecinho dessa aula, assim, né, desse vídeo, que um espírito não pode fazer mal ao outro. Deus não permitiria. Mas, a não ser que aquele espírito que está recebendo aquela terceira pessoa, no nosso exemplo, né, tenha um alinhamento com esses espíritos, né, seja uma pessoa que não está com a vibração positiva, que tem aí, né, um grau, uma evolução aí pendente ou uma ligação muito forte com esses espíritos e que daí permitiria que que ela sofresse essa influência. Só que assim, essa influência só seria permitida se aquilo for trazer benefícios para aquela terceira pessoa, tá? Então, o que seria o benefício? O aprendizado. Então, coisas ruins, né, acontecimentos ruins, eles são ferramentas de aprendizado, assim, em alta escala, né? Então, a bênção e a maldição, ela tá muito ligada com a pessoa que tá recebendo, tá bom? E não com a pessoa que tá dando. Vamos dizer assim, independente de eu receber uma bênção ou receber uma maldição de alguém, aquilo só vai me atingir se eu estiver alinhada. Aquilo é uma escolha minha, como nessa imagem, é uma escolha minha, tá? Receber aquilo. Porque eu tenho que estar alinhada, eu tenho que estar aceitando, desejando ou integrada com aquilo que está acontecendo, tá? Aquilo que estão me enviando. Então, se alguém me enviar uma bênção, né, um desejo bom, que eu fique bem, que eu esteja bem, essa bênção só vai me impactar se eu estiver também alinhada, querendo o meu melhor, querendo, né, com uma vibração positiva para receber essa bênção. Como, por exemplo, numa cura, tá bom? E a mesma coisa acontece com uma maldição. Então, se alguém me envia uma maldição, né, eu só vou receber aquela maldição, vamos dizer assim, né, aquela energia negativa sobre mim, se eu estiver alinhada com isso, se eu estiver com pensamentos negativos, pensamentos egoístas, né, orgulho, vaidade, todos aí os pecados, né, todos os defeitos assim morais que a gente pode ter, tá? E estiver nessa simbiose negativa aí de pensamentos e desejos e desenvolvimentos ruins, tá bom? Então, não importa o que façam com você, ou o que desejem para você, só vai te atingir, se você estiver alinhado com aquilo. Então, de novo, como é importante a nossa orar e vigiar, e como é importante a nossa reforma íntima, né? A gente sempre tá querendo se tornar uma pessoa melhor, buscando o melhor para si, buscando o melhor para os outros, desejando o melhor para os outros, que isso é só positivo para nós, sabe? É até egoísmo nesse sentido, mas é egoísmo bom, porque isso só vai nos trazer benefícios, tá bom? E isso é muito importante.
Então, e se em algum momento alguma, vamos dizer, maldição, algum talismã ruim, algum trabalho, alguma coisa te atingir, isso só vai acontecer se aquilo for necessário para o seu aprendizado, tá? Se for necessário para que você evolua. Que você não tá aprendendo, né? Pelo que a gente brinca, pelo amor, teimoso e batendo o pé. Então vai ter que ser alguma coisa mais forte aí pra te fazer aprender, né? Pra você escolher o caminho do bem e do amor, tá? Então isso é muito importante. Que estarmos todos muito seguros de que nada vai nos atingir se não for para o nosso bem. Nada ruim vai nos atingir se não for para o nosso bem, e nada bom vai nos atingir se a gente não quiser, se a gente não estiver alinhado com isso. Tudo que for bom pode e deve vir, né? Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida na minha explicação, podem perguntar por aqui, perguntar na aula, tá bom? Muito obrigada. Até mais.